E que Deus possa nos conceder uma quinta-feira abençoada em nome do Senhor Jesus. Amados, eu escolho começar o dia de hoje com muita fé e esperança. Até porque a Bíblia diz assim, Hebreus capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele tem um galardão para aqueles que o buscam. Galardão significa pagamento, prêmio e recompensa. Então eu escolho começar o dia de hoje com confiança, com fé, com esperança no Senhor. Independente de como esteja a sua vida hoje, agora, ei, mude tudo isso e deposite a sua fé, deposite a sua confiança, deposite a sua esperança em Deus. Amados, aqui no nosso Rio, nós temos um repórter que pega de manhã para tarde e ele sempre vem com a seguinte colocação quando ele começa o seu programa, que o dia em vigência já é o melhor dia das nossas vidas. E eu concordo com essa colocação que ele faz. E eu quero usá-la nesse momento, dizendo que esta já é a melhor quinta-feira das nossas vidas. Independente de como foram as outras, essa vai ser melhor. E eu quero te convidar a estar invocando as bênçãos do Senhor sobre o dia em vigência. Isso é confissão positiva. Tem gente que tem uma visão errada sobre isso. Mas vem cá, vai fazer uma confissão de derrotas, uma confissão de tristeza. E entenda vocês, o mundo espiritual existe de verdade. E o mundo espiritual é sensitivo e reativo. Sabe como Deus reage? Sabe como Deus se comporta? Deus se comporta de acordo com o que sai da nossa boca. Se você falar que vai ter um dia difícil, um dia ruim, que é só problema, que não vai dar certo, amados, tem uma grande chance disso acontecer. Porque quando você abre a sua boca e não se expressa verbalmente bem, quem entra em cena é o diabo. Mas quando você pega, Senhor, abençoa o meu dia. Eu tomo posse de um dia abençoado. Eu tomo posse de um dia vitorioso. Eu tomo posse de um dia onde tudo vai dar certo. Quem entra em cena para poder validar tudo isso é o próprio Deus. Quer ver dentro da Bíblia? Mas antes de chegar nos versos que eu quero chegar, olha só a oração em forma de cântico do rei Davi. Salmo 141, verso de número 3. Olha o que ele diz. Senhor, põe uma guarda à minha boca. Guarda a saída dos meus lábios. Forte, né? Mas por que Davi fez essa oração em forma de cântico a Deus? Salomão responde a essa questão. Quando a gente abre a nossa Bíblia em Provérbios, capítulo 18, verso 20 e verso 21, olha só o que Salomão foi filho do rei Davi, certo? Olha o que ele disse. Você terá de aguentar as consequências de tudo que disser. Quando uma pessoa é pega em um ato de infração por uma autoridade policial, o que o policial fala? Olha, você tem o direito de permanecer calado. Por quê? O que você disser pode e será usado contra você diante do juiz. Então, todo cuidado com o que sai da nossa boca, ele se faz essencial. O verso 20 diz que nós teremos de aguentar as consequências de tudo o que dissermos. Por isso que eu escolho começar o meu dia animado, dizendo coisas boas. Ei, diga você também, independente de qual seja o seu cenário, eu quero orar para que Deus possa inverter tudo isso e você ter um dia abençoado. Mas só vamos ter um dia abençoado se nós, em espírito e verdade, se aproximarmos do Senhor Jesus. Mas me dar um conselho. Não se aproxime somente para pedir. Que falar com Cristo, falar com Deus seja muito mais, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro e assim por diante. Amados, a nossa maior necessidade é a presença
dele. Que o nosso maior anseio, que o iniciar das nossas orações seja sempre em tom de gratidão, independente de como esteja a sua vida. Devemos começar agradecendo a Deus. Amados, se estamos de pé hoje, é porque Deus ainda tem seus planos, projetos e propósitos para cada um de nós. Provérbios 18, verso 21, diz assim: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Lembra que eu fiz menção a Hebreus 11, verso 6, que no finalzinho vai falar do galardão? Que galardão significa pagamento, prêmio e recompensa. Qual recompensa você quer ter hoje? Vai depender do que você vai falar. Amados, eu quero te convidar nesse momento a estar entrando em oração, a estar depositando no Senhor a sua confiança. Vamos declarar nessa oração que o nosso Deus é maior do que qualquer um dos nossos problemas. Amém? E se você ainda não tem deixado o seu nome nos comentários, façam. Será um prazer poder colocar o seu nome aqui e somar todos os dias em fé, em orações com você. Talvez você diga assim: pastor, minha fé é pequena. Ei, mas se eu somar minha fé com a sua fé, vai aumentar, não vai? E juntos com Cristo, nós somos mais fortes. Eu creio que uma oração tem o poder de mudar tudo. Que uma oração feita aos céus, feita aos ouvidos do Senhor Jesus, tem o poder de mudar tudo. Tudo aquilo que apresentamos a Deus em oração tem saída, tem respostas e também tem soluções. Eu creio no poder desse ato. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade do dia de hoje. E eu creio, Senhor, que nesse momento essa é o iniciar das nossas orações a Ti. Queremos te agradecer pela vida. Queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de ainda estarmos aqui. Ainda, Pai, que nada esteja fácil, mas eu creio que com o Senhor envolvido em nossas vidas, tudo isso é passivo de mudança. Tudo isso, Senhor, tem o poder de ser transformado. Até porque nós servimos e oramos a um Deus do impossível, como diz Lucas 1,37, ó Pai. Meu Senhor, eu quero acreditar e acredito que essa já é a melhor quinta-feira das nossas vidas, sim, Senhor. Eu creio, meu Pai, que nesta quinta-feira vamos testemunhar que o Senhor abriu as portas que estavam fechadas. Eu quero crer, Senhor, e creio que vamos testemunhar que o Senhor, no dia de hoje, curou a muitos, libertou a muitos. Eu acredito, meu Pai, que quando a nossa quinta-feira se findar, vamos testemunhar que até aqui a boa mão do Senhor tem nos ajudado e sustentado. Meu Pai, a nossa quinta-feira está apenas no seu início. Muitos estão a caminho do trabalho, a caminho, Senhor, de um compromisso médico, a caminho até mesmo de questões acadêmicas. Eu quero te pedir, meu Senhor, pela nossa segurança. Nos guarda, meu Senhor, dos acidentes. Nos guarda, meu Senhor, das pessoas mal intencionadas que vêm com o intuito de matar, de roubar, de destruir, de fazer o mal. Meu Pai, nos guarda, Senhor. Senhor, nos conceda começar o nosso dia, desenvolver o nosso dia e consumarmos o nosso dia. Guarda, meu Pai, se meu irmão que está a caminho do trabalho. Guarda, meu Pai, esse meu irmão que daqui a pouco vai estar retornando do trabalho. Guarda, meu Pai, quem já está na condução, meu Senhor, usando, Senhor, a van, usando o ônibus, o carro aplicativo, usando, Senhor, o serviço rodoviário, Senhor, o serviço de barco, até mesmo, Senhor, o aéreo. Senhor, que o Senhor possa guardar essas vidas. Senhor, esses homens e mulheres são os meus irmãos. São os meus irmãos. Eu quero saber, Senhor, sim, que estão bem. Sim, Senhor, estão sendo guardados pelas tuas poderosas mãos. Guarda, meu Pai, esta pessoa que está indo ao médico porque tem um exame para poder fazer, tem a consulta de rotina e talvez alguns até estejam com uma cirurgia, com uma operação marcada. Que tudo possa correr bem.
Guarda essa mãe, ô Espírito Santo. Eu sempre tenho orado, meu Pai, te pedindo que o Senhor guarde também as nossas irmãs que levam a sua criança até a escola. Eu tive o desprazer, Senhor, de ver aquela reportagem onde aquela jovem mãe foi morta diante das suas crianças. Meu Pai, eu te peço pela segurança dos meus irmãos. Guarda essa mãe, sim, Senhor, que está saindo com a sua criança até a escola. Talvez seja 500 metros, 1 quilômetro, independente, Senhor, do tamanho do percurso. Guarda, não deixe o mal acontecer. Guarda, Senhor, os meus irmãos dos assassinos, dos roubadores. Pai, tudo que nós temos veio com suor, com dedicação. Senhor, abrimos mão de muitas coisas para poder termos aqui as nossas posses. Não deixa o ladrão roubar, não. Não deixa, Senhor, o assassino tirar, Senhor, a vida desse chefe de família, a vida desta mãe, a vida, meu Pai, desta criança, deste adolescente, deste jovem, desta pessoa, meu Pai. Não, Cristo. São os meus irmãos, eu repito, Pai, são os meus irmãos, Pai. São os meus irmãos, não deixa o mal acontecer. Não deixa. Ô Espírito Santo, eu também tenho orado tanto pela cura. Meu Senhor, meu intuito é esse, é somar em fé, somar em orações, é o que está no meu alcance. Meu Pai, tem muita gente lutando contra doenças severas. A doença do século, o câncer. O câncer é uma praga, meu Pai, que se aloja em diversas partes do corpo. Alguns têm tratamentos, cirurgias, e outros, Pai, dependendo do local, fica difícil o acesso da medicina. Pai, algumas doenças os remédios conseguem tratar, aliviar e até mesmo curar. Mas tudo que usamos aqui vem dos céus. O conhecimento do médico veio dos céus. O conhecimento do cientista veio dos céus. O remédio usado, Senhor, é criação tua também, porque veio da terra. Mas aonde o conhecimento humano já não funciona mais, já não é o suficiente, aonde o remédio já não tem mais eficácia, eu creio que tudo isso está ao alcance das mãos do meu Senhor, ao alcance de uma oração. Eu li, Senhor, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que homens e mulheres clamaram a Ti: Jesus, ó Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor foi lá e curou a todos. Senhor, nesse momento eu quero somar sim, eu não estou doente, eu não estou enfermo, mas eu sou solidário a você, meu irmão, que está vivendo a doença, a enfermidade. Eu quero clamar nesse momento sim com você. Oh, meu Senhor, Jesus, Filho de Davi, cura, meu Pai, este meu irmão, cura, meu Senhor, esta minha irmã, cura esta criança, meu Pai, cura, meu Senhor, esse adolescente, esse jovem, cura esse idoso. Jesus, pela tua misericórdia, Senhor, eu quero repetir mais uma vez, são os meus irmãos. Senhor, eu creio, meu Pai, no poder desse ato que estamos vivendo aqui, que há poder sim no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, eu estou sempre citando a Tua palavra, eu estou sempre jogando a responsabilidade para o Senhor, ó Pai. Senhor, não existe pastores mágicos, não existe oração mágica, mas existe um Deus de milagre, e eu creio nisso. Você tem fé que nesse momento você pode viver a cura, será curado? Será curado? Você tem fé? Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, tem que ter fé. Nos evangelhos, o meu Senhor sempre perguntou: vem cá, você tem fé que eu posso te ajudar? Você tem fé que eu posso te curar? Você tem fé, meu irmão? Independente do que a medicina disse, independente do que já falaram para você, que talvez até prazo de vida já te deram, ei, a última palavra vem dos céus, a última palavra vem de Deus. Eu sei que é difícil ter fé nesse momento, por isso eu estou aqui tentando somar com você. Se for possível, põe a mão no local da enfermidade. Talvez você fique assim: quem é esse cara para poder orar? Eu sou apenas um irmão.
Não existe pastores mágicos. Não existe oração mágica. Existe um Cristo, um Deus que pode tudo. Quem vai te curar é o Senhor. Quem é maior do que essa doença é Deus. Eu só quero te ajudar nesse momento. Tenha fé. Põe a mão no local da enfermidade, se for possível. É câncer. Oh, meu Cristo. Põe a mão no local onde está doendo. Põe a mão onde está o mal. Diga esse mal, o nome desse mal a Deus. E agora você vai dizer a esse mal que em nome do Senhor Jesus você toma posse da sua cura. Você toma posse da sua cura. Diga em nome do Senhor Jesus. Diga em nome do Senhor Jesus. Eu te repreendo mal. Eu te repreendo doença. Eu te repreendo enfermidade. Sai da minha vida. Sai do meu corpo. Sai da minha família. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu também tenho orado pelas minhas irmãs que vivem o momento da gestação. Senhor, dentro desses ventres, há, Senhor, um menininho, uma menininha sendo gerada. Sonho de uma futura mãe. Sonho de um casal. Ver a sua família se completando com a chegada do primeiro filho. Senhor, eu quero repreender toda a doença hereditária. Eu quero repreender toda a maldição hereditária, toda a deformidade. Senhor, eu repreendo essas doenças que vêm comprometer, Senhor, a qualidade de vida das nossas crianças. Eu invoco as tuas bênçãos, que essa criança venha nascer com muita, mas muita saúde, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu também tenho orado muito pelos meus irmãos que estão lutando contra o vício do álcool, o vício do cigarro, o vício das drogas. Tem pessoas que pedem, pastor, ora pela minha libertação. Senhor, eu quero somar sim com essa pessoa. Eu sei a desgraça que o álcool faz na vida do ser humano. Eu sei a desgraça que é fumar. Eu nunca bebi, nunca fumei, mas eu tive uma pessoa tão próxima a mim que era usuário dessas substâncias. Quantos pais, irmãos, amigos, parentes orando por aquela pessoa que está envolvida, Senhor, no mundo das drogas. A maioria, Senhor, estão às margens da sociedade. Não conseguem ficar em família, não conseguem ficar em casa. É triste ver, Senhor, um usuário vagando, desnorteado, sem rumo, sem esperança, refém, Senhor, daquela substância demoníaca. Meu Cristo, que hoje seja um dia de libertação. Arranca a sede do álcool, o desejo de tragar esse maldito cigarro, o desejo de consumir essa maldita droga, meu Pai. Espírito Santo, peço a tua graça sobre essas vidas em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, visite os lares, visite sim as famílias. Eu quero repreender esse espírito, meu Pai, que vem trazer a destruição do casamento. Esse espírito é fruto de inveja, de olho gordo, olho grande, olho inchado, olho pesado. Espírito mau, saia dessa casa. É você que vem consumindo as finanças. É você que vem convertendo os lares em campo de guerra, em campo de batalha, em campo minado. Ei, você não pode ficar aí, porque essa casa pertence aos céus. Essa casa é território do Espírito Santo. Você não vai acabar com esse casamento. Você não vai desviar essas crianças para o mundo perdido da rebeldia, da desobediência, não. Senhor, a nossa casa tem que ser um nosso refúgio, tem que ser o nosso abrigo. Nós temos que ter prazer em retornar para os nossos lares. E eu te peço, Espírito Santo, guarde as famílias. Eu repreendo, Senhor, esse espírito que vem trazer toda a contenda, toda a divisão, toda a briga. E invoco, Senhor, pelas bênçãos da comunhão, da harmonia e da paz. Meu Senhor, que essas famílias possam se ajustarem e ter um dia abençoado, em nome do Senhor Jesus. Cristo, nesse momento eu oro tão rapidinho pelos nomes que estão aqui no caderno, porque eu oro de forma mais dedicada no meu momento com o Senhor. Pai, aqui há tantos nomes,
Algumas fazem parte da minha vida, outras estão mais distantes, mas eu anoto com carinho, com seriedade e responsabilidade, pois eu creio que o Senhor tem o poder de mudar a história de cada uma dessas vidas. Eu te peço, meu Pai, abençoe essas vidas aqui anotadas, pois são os meus irmãos e as minhas irmãs. Senhor, obrigado pela tua graça. Obrigado pelas oportunidades que vamos ter no dia de hoje. Muito obrigado, pois eu creio que a vitória é nossa pela tua graça, Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa sim nos conceder uma quinta-feira abençoada, uma quinta-feira de muita paz, harmonia. Independente de qual seja a sua realidade, não deixe nada roubar a sua fé e esperança. Amados, Cristo quer fazer parte de tudo que compete a você. Dê essa legalidade, dê essa brecha a Ele. Que Deus possa, sim, nos conceder um dia rico com a presença dEle. Em nome do Senhor Jesus. Paz.